Pan FM. Boa tarde, estamos aqui com mais um Mesa para Dois. Eu estou recebendo aqui de novo Guinho, vice-prefeito de Itabuna, secretário de esportes. Primeira vez que eu conversei com o Guinho aqui, ele ainda estava tomando o pé das coisas, ainda estava vendo onde era o lamaçal, né? E aí, Guinho, melhoraram as coisas? Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos os ouvintes. Graças a Deus, né, agora a gente teve um avanço da vacinação aqui na cidade de Itabuna. A gente está aí, ontem até fiquei feliz com a quantidade que diminuiu muito, né, a ocupação de leite de UTI. Ontem eu acho que só tinham 10 pessoas. Só 10. Ou seja, isso representa menos de 30%. Os casos também diminuíram. Então diminuíram os casos, diminuíram a ocupação de leite de UTI, e isso volta que a gente consegue agora retornar às nossas atividades normal, né? Na semana passada a gente teve o retorno, né, da permissão do evento esportivo com a presença do público, né? E isso agora dá condição à Secretaria de Esportes estar promovendo e apoiando os eventos, né, com a participação daqueles que admiram e apoiam o esporte, né? Então a gente conseguiu, durante esse período, fizemos já a semana esportiva, né, em comemoração aos 111 anos de Itabuna, né, uma semana inteira de atividade esportiva com todas as modalidades, né, desde o vôlei, o futebol, o feminino, masculino, ao handball, basquete e até o inclusivo, né? Nós colocamos o basquete em cadeira de rodas e colocamos o goalball. Rapaz, basquete em cadeira de rodas é um troço muito legal. Exatamente, muito e foi interessante, né, o evento. E os caras são feras, né? Demais. A gente vê, a cadeira muitas vezes vira, ele cai, a gente fica preocupado, ele sozinho se levanta. Então a gente vê que é um esporte inclusivo, é algo que também tem que estar presente na nossa programação, como nós colocamos tanto para o deficiente visual como para o deficiente físico. E fizemos ainda nesses últimos meses, né, as batalhas virtuais, quando estava proibido realmente qualquer tipo de atividade de contato. Nós fizemos algumas batalhas virtuais. Eu achei bem curioso isso. De patins, fizemos. Um negócio curioso. Fizemos de basquete virtual. E essa semana nós premiamos a batalha virtual de patins, que assim, então a gente viu a vibração, né, dos atletas. Então a gente não ficou parado mesmo no momento pandêmico. E agora, com o retorno da atividade física com a presença do público, em novembro nós vamos ter a segunda semana esportiva, né? Nós vamos ter lá no... Vai ser de novo com várias modalidades. Com várias modalidades e com novas, né, que não tiveram na primeira. Né? A calistenia vai estar presente, né? A natação vai estar presente, que não teve na primeira, né? Nós vamos fazer no feriado da Proclamação da República um torneio de futsal, né, que também não tivemos na semana esportiva, né? A nossa ideia era fazer um interbairro de futsal, mas como a vila ainda não está pronta, né, nos faltaria espaço e estrutura para esse campeonato. Então nós vamos fazer um evento com 32 equipes participando, que é grande. 32 equipes participando, né, iniciando aí na semana do feriado da Proclamação da República. Inclusive a gente deu o nome, né, do torneio da Proclamação da República de futsal. Então vai ser um evento muito interessante. É uma maneira de aproveitar essas datas que geralmente não tem tanta badalação, né? Exatamente. Por exemplo, 7 de setembro tem desfile e tal, etc. Mas Proclamação da República ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Então a gente vai aproveitar para fazer essa atividade esportiva. Nós estamos aos domingos com o Movimentos, né, que o objetivo já é tanto lazer, que a gente fecha aqui a Beira-Rio. Na Beira-Rio, na Praça Rio Cachoeira. Na Rio Cachoeira, não é? Que a gente foi. Vem cá, a praça não tá precisando dar uma ajeitada, né? Precisa revitalizar. Inclusive, ontem a gente conversou com o prefeito, né? Tive um diálogo com o prefeito ontem, que ele está concluindo o processo licitatório. Né? Augusto optou, Marcelo, em fazer o caixa, né? Aquele levantar o recurso para ele conseguir executar as obras com recurso próprio. Então, agora tem a previsão para final de novembro, início de dezembro, a recuperação das praças, né? Ele tem prometido. Porque inclusive esse é um assunto que chegou para mim essa semana. Várias pessoas ligaram para mim para reclamar da parte do centro. Sim. Né? O pessoal reclamou de coisas que eu já tinha observado, mas não tinha ainda parado para noticiar nem nada. Porque o pessoal reclama muito dos buracos na calçada. Sim. Isso principalmente do trecho da ponte do Barnabá até a outra ponte. Sim. Porque o lado de cá teve uma cimentada ali, né? Sim. Do outro lado as calçadas estão horríveis, todas esburacadadas, cheias de desnível. A ponte está esburacada, está sem pintura, a passarela já está enferrujando, foi mal feita, né? Exatamente. Tem pouquíssimo tempo que fizeram e já está enferrujando.
Então assim, o pessoal andou cobrando isso. A Praça Olinto Leone, tem aquele quiosque abandonado lá há 500 parque, anos. Né, também das crianças, a gente tem recebido o parque nem se fala, né? Então o prefeito tem colocado isso como pauta, né, para que no final de outubro, novembro, inicie a reforma, uma praça do centro e uma praça de um bairro, né, paralelo. Aí faz uma do centro e uma do bairro, para que a gente tenha... Inclusive, eu fiquei impressionado uma vez que eu dei um giro nos bairros. Eu descobri que todo bairro tem uma área que ou é praça ou daria para fazer uma praça. Né? Todo bairro. Exatamente. Impressionante isso. Exatamente. Eu vi áreas assim de mato, mas que você olha e fala, pô, dá uma praça aqui. E são locais que a gente pode desenvolver atividade de lazer, esportiva. Né? Agora a gente precisa recuperar esse espaço, porque da maneira que se encontra. Deixa eu explicar uma coisa aqui pro pessoal que tá ouvindo. A gente vai conversar de política hoje aqui, tá? Só que antes da política eu tô botando em dia a parte de esporte, porque Guinho pegou a parte de esporte zerada, né? Tá batalhando pra caramba pra poder construir, na verdade, né? Verdade, construir todo um esporte de novo em Itabuna. É igual a área da cultura, que tava deserta, falida, morta, né? Então assim, Guinho aqui, o Aldo lá na FIC, eles estão tendo que construir do zero as coisas, né? Exatamente. Ô Guinho, esses projetos todos aí, agora que pode ter público, né? Pode voltar também aqueles torneios de futebol entre os bairros? O pessoal gostava tanto. A nossa previsão é que em dezembro nós vamos fazer um evento com todos os representantes de bairros, né? Convidar os presidentes, as diretorias de esporte das associações. Vamos fazer um evento lá no Teatro Candinha Doria, né, com o objetivo de a gente apresentar o Interbairros de 2022, né, que tem como previsão o início, né, no primeiro semestre ainda do próximo ano, que a gente quer fazer um evento totalmente diferenciado, não é na valorização do jogador, como também algo atrativo, porque a gente sabe que o Interbairros ele atrai muita população para participar, vai torcer para o seu time, né, a gente precisa, uma coisa que eu sempre cobrei, na gestão anterior enquanto vereador, era a manutenção do campo de várzea. Né? Porque ó, veja bem, é um campeonato muito disputado, com um público enorme, todo jogo tem um público enorme. É um grande campeonato, só que sem formatação nenhuma. Exatamente. Né? Exatamente. E você tocou na questão dos campos, tem campos que você chuta a bola, ela bate em 3 buracos e vai pro gol. E muitas vezes coloca ali em risco até a saúde do jogador, né? Porque tem um buraco no campo, ele pode torcer o pé, alguma coisa do tipo, acontecer um acidente. Então a gente precisa ter os nossos campos de várzea, onde irão acontecer, né, os jogos do Interbairros, ele todo feita a manutenção, né, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, né? Então, Marcelo, para o início do ano que vem nós teremos o retorno, né, do Interbairros, é um clamor, né, dos só que bem organizado, né? Bem organizado, ajeitado. Né? A gente quer fazer um evento que as pessoas não vão esquecer do Interbairros de 2022. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa e oportunidades que às vezes Itabuna perde, né? Eu estava comentando com o Guinho a proposta de uma pista oficial de skate que a gente fez pro então prefeito Geraldo Simões, ele ignorou. E era um troço barato de fazer. E hoje, depois do sucesso da Olimpíada, Itabuna tá bombando, né? Com certeza. Poderiam até disputar, né? Poderiam até disputar, porque daria tempo de formar, né? Formar gente. A gente está com um projeto, nós entregamos a Sônia Afonso, que é a secretária de planejamento, né, para aqui na Praça do Cacau, que é a Pastoello, né, a Praça Pastoello, onde tem um cacau. Naquela revitalização, que é considerada como a Praça do Esporte, a gente... Aproveita e tira aquele monumento horroroso. É uma discussão, porque na verdade, não pode trocar, tem gente que não pode tirar. Não, bota em outro lugar, porque, primeiro, o pessoal sempre chamou de Praça do Esporte, porque sempre teve atividade esportiva ali, né? Sim. Então, botar o nome de Pastoello é ótimo, porque foi um grande homem, um cara que fez jus à história de Itabuna. Agora podia ser Praça do Esporte e Hélio Lourenço. Sim. E tirar o cacau, porque o cacau ali não tem nada a ver. Exatamente. Não tem nenhum pé de cacau ali. Qual é o plano para ali? Depois de tirar os contêineres do cara que disse que é amigo de Augusto, botou os contêineres lá, tem mais de um mês que estão lá os contêineres. Tirou os contêineres. Não, a proposta ali é a revitalização daquela praça. É o projeto, já existe um projeto do MES. Vai manter aquela quadra de areia? Você teria a segunda, né? Ah, é? No projeto que nós entregamos a Sônia, hoje nós temos 2, que um é do MESB e um da Secretaria de Esportes. Sim. A ser avaliado.
Nós teríamos a segunda quadra de futebol, né, com academia também ao ar livre. Nós teríamos ali em torno daquela praça uma pista de atletismo. Bacana, legal. E ali manter aquelas barraquinhas. Quando o Guilherme fala de pista de atletismo é porque o piso tem que ser adequado, tá, gente? Exato. Não pode ser qualquer coisa. Então a gente levaria ali realmente para aumentar a prática esportiva. Né? Como nós temos o futebol, o vôlei. Já tem o costume, né? Tem treino de rugby. E o beach, né? Beach tênis. E tem o treino de rugby, que também parou de ter por causa dos contêineres. Exato. E mas tem a gente quer colocar a iluminação no estádio, que é um local também que pode ser utilizado pelo pessoal do rugby. Né? Mas infelizmente não pode agora, porque como eles treinam à noite, né, e a gente não tem iluminação no estádio na parte do gramado. E olha, eu perdi a conta de quantas vezes veio verba para instalar essa iluminação e a verba foi comida pelo pessoal. Várias vezes. Infelizmente a gente não teve, né, até aqui um olhar para o esporte como política pública. É algo que a gente tem discussão muito, Marcelo. A gente precisa, através do esporte, chegar até a base, até a ponta, que são as comunidades, né? Essa valorização desde o esporte escolar até o esporte de rendimento, né? Você observa o Baitaba, com uma cidade pequena você tem um atleta olímpico, né? Você vai para Itapetinga, você tem um atleta paralímpico. O Baitaba, né? Você tem um bicampeão ali. Bicampeão, né? Então, e a gente aqui em Itabuna com diversas estrelas, né? Nas diversas modalidades. Tem uma menina também que eu acho que é daqui do sul da Bahia, não tenho muita certeza, Ana Sátila, também ganhou, foi prata no Mundial agora. Sim. Entendeu? Então, assim, é fácil achar bons atletas na periferia. Com certeza. É só dar chance. Exatamente. Você vê aí que alguns projetos que acontecem, né, até o de boxe no Maria Pinheiro, nós temos lá, que é o Gil Marques, né, que tem um projeto muito bonito lá no Maria Pinheiro, e a Secretaria tem dado um apoio, né? O menino Samuel, com 15 anos, ele já foi pré-selecionado para a Federação Baiana e vai disputar para conseguir uma vaga no Brasileiro. Né? Com 15 anos ele disputou com 17 para fazer um teste e ele nocauteou o menino. Então você vê que ele é um fenômeno mesmo do boxe, e eu tenho certeza que tendo todo esse investimento, todo esse apoio, nas próximas Olimpíadas Itabuna pode ter Samuel disputando o boxe. Que a gente precisa de local adequado para os esportes, incentivo aos esportistas, né? E promoção disso. Com certeza, né? Com certeza. É um trabalho que a gente tem conversado inclusive com a primeira-dama, né, com a Andréa Castro, que é a secretária de Promoção Social, que nós precisamos fazer um trabalho interligado. Assistente social, educação e esporte, né, para que a gente consiga alcançar. Tudo que eu vejo feito pela gestão de Augusto tem sempre 2, 3 secretarias envolvidas, né? É sempre em conjunto. Eu acho bacana isso. Isso é importante, né? A gente no esporte mesmo, a gente não consegue trabalhar sem o trânsito, sem a FIC, né, sem a ordem pública. Então esse trabalho conjunto é muito importante, porque mantém uma boa relação entre os secretários e a gente consegue atingir o máximo. Aproveitar para acabar com uma conversa mole que eu ouço na rua de vez em quando. Sua relação com o Augusto continua ótima, né? Não, com certeza. Pois é. Ontem a gente estava conversando. O nego fica, porque ele foi pro DEM, então não sei o que, o que, rapaz? É o que eu digo, a oposição, né, aqueles que estão contra nós, eles dormem e acordam pensando nisso. Pois é. Mas a gente, onde tem um diálogo, a gente supera tudo. Então, tudo que muitas vezes eu penso em ser contrário, a gente conversa, eu ligo, né, e a gente vai mantendo uma boa relação, porque a nossa união foi em torno da cidade, então a gente não pode colocar nem interesse pessoal, nem político, nem partidário acima dos interesses da cidade. A prefeitura está dando apoio para aquele projeto de Pancadinha, não? Então, Pancadinha eu não sei informar. Assim, na verdade, a gente tinha colocado até um servidor nosso à disposição do projeto dele, que infelizmente faleceu, vítima de Covid-19, né? Mas a prefeitura, acredito que com as demais secretarias. O esporte, não, né? Porque a gente só ajuda quando impede. Não teve nenhum ofício. Olha aí, Pancadinha, é só pedir agora, tá? Já sabe que é só pedir agora. Mas eu tive com ele já umas 2 vezes, né? Assim, de forma geral, enquanto vice-prefeito, né? 2 vezes lá no projeto, um projeto muito bonito. O projeto é bacana. Né? Aquele projeto ali, inclusive eu falei com ele, né? E ele tem feito, né, a expansão para outros lugares da cidade. Né? O que eu podia fazer enquanto vice-prefeito e secretário de fez, foi disponibilizar o servidor, né, que, como eu disse, Manuel, infelizmente veio a óbito. Mas aquilo que é das demais secretarias que ele tem na cidade, acredito que ele tem tido apoio. Bom, agora a Pancadinha já sabe que pode ligar para Guinho e pedir as coisas. Eu liguei até para ele hoje, para aniversário dele, desejar parabéns. Então, parabéns aí, Pancadinha. Exatamente. É um cara que faz um trabalho muito interessante, social, e que muita gente não conhece. Verdade. Né?
Verdade. E está passando até hoje, tem uma visibilidade maior, porque realmente tem alcançado muitos jovens, muitas crianças, né? Esse projeto das cores mesmo, né? Cores e Vidas, né? Que tem recuperado ruas do São Pedro, dentre outros bairros, né? Tem sido uma atuação muito importante do vereador, né? Que eu tenho certeza que gente, eu vou fazer um intervalo aqui com o Guinho, que a gente vai bater uma bola ali, e a gente já volta para falar de política. Vai daí, Paulinho. Mesa para dois. Só quem lê a região sabe das notícias sem rabo preso. Só quem lê a região tem jornalismo investigativo. Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina. Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas, todo dia na internet. aregião.com.br. Mesa para dois. De volta com Mesa para dois. Eu já tava falando de política aqui no intervalo, tá, gente? Só que política é de Ilhéus. E a gente vai falar de Neto, ACM Neto, que é, por enquanto, possivelmente, provavelmente, candidato a governador, que depois da última vez eu não me arrisco mais a dizer que ele é candidato até a véspera, né? Você acha que aquele episódio dele desistir de última hora influencia agora, não? Você acha que alguém fica de pé atrás por causa disso? Então, Marcel, o que a gente percebeu, né, em 2018 foi toda uma ansiedade, né, toda nossa, de todos aqueles que desejavam ter a candidatura de Neto. Eu, inclusive. Inclusive, eu fui a Salvador com mais um grupo de vereadores para declarar apoio a ele. Mas diferente de agora, a gente não viu um posicionamento dele em 2018 dando sinais que seriam. Tinha aquela expectativa. Mas, claro, ele sabiamente analisou o cenário, né, que dificilmente ele conseguiria ser eleito mediante uma aprovação do governo de Rui Costa, né, que estava bem avaliado naquele ano. Então, ali, claro que ele estava prefeito de Salvador, precisaria renunciar o mandato de prefeito, né, sendo ali avaliado como o melhor prefeito capital do Brasil, né, podendo mostrar ainda mais nos últimos anos, né, a sua habilidade, a sua competência enquanto gestor. Ele fez história como prefeito de Salvador. Exatamente. Ele tinha condições de se continuar mais 2 anos e mostrar isso, né, ou renunciar ao mandato e ir para uma eleição arriscada, podendo perder, analisando pesquisas e a avaliação do governador, e ficar sem mandato de prefeito e ficar de fora. Mas você acha que isso não influencia agora? Não, agora a gente percebe que o grupo de oposição, né, na verdade que quem está no governo, tenta colocar de que vai haver desistência. Eu acho muito difícil, muito pouco eu pessoalmente, dessa vez, acho que não tem desistência. Não, já está claro. Eu acho que isso aí é um episódio que não vai se repetir. Pela Bahia, que é esse projeto que vai acontecer em Itabuna também no dia de amanhã, tá nítido que é o trabalho de preparação para o lançamento da lógico. Então, não vai influenciar. A gente tem percebido, até mesmo, não só no meio político, mas na população, né, esse desejo de, após 16 anos do PT à frente do governo da Bahia, esse desejo de mudar, né? Rapaz, a gente tem os piores índices de educação do país inteiro. Exato. O pior depois de 16 anos. Tem o pior índice de segurança. Somos líder em homicídio. Todos os estados reduziram homicídios, menos a Bahia e Roraima. E nós temos um secretário de Segurança Pública afastado. Sim, afastado por vender serviço para bandido. Exatamente. E era o cara de confiança de Rui Costa e de Wagner antes. Exato. Que ficou esse tempo todo, mesmo com os números ruins da segurança pública, com o crescimento do índice de violência, se manteve no cargo, sendo afastado por conta estar sendo apontado como participante, né, desse crime organizado. Então a gente é lamentável, a gente lamenta profundamente, e a gente deseja realmente que a população escolha outros caminhos, e a ACM Neto tem representado isso, né? Como é que vai ser essa visita dele aqui? Ele chega amanhã 9h30 em Ilhéus, né? Pousa em Ilhéus, vai participar de um evento com empresários lá, promovido pelo Valderico Júnior. Em seguida ele vai para Uruçuca, né, visitar alguns espaços lá com o prefeito, e depois vem para Itabuna. Vai dar posse à nova comissão provisória do Democratas, né? Em seguida ele recebe as lideranças da região e também da cidade de Itabuna.
No outro dia, na sexta-feira, pela manhã, vai continuar atendendo as lideranças, né? Então ele vai ficar aqui quinta e sexta. Ele dorme em Itabuna quinta-feira, né? Aí na sexta ele vai dar a entrevista, atender lideranças. Vamos até o projeto do vereador Pancadinho, né? O Cores e Vida no São Pedro, e de lá ele parte para Buerarema para participar do evento de aniversário, né? De emancipação política da cidade, entregando as obras. Eu até preciso comentar isso aqui, porque eu passei minha vida toda vendo Buerarema como um buraquinho no meio da estrada. E a entrada de Buerarema tá fantástica. Não, Buerarema avançou muito. Avançou demais a cidade. E o mais importante disso, né, é o que a gente citava no início aqui, que Augusto optou em fazer um planejamento para conseguir fazer obras com recurso próprio. Vinícius, né, por ser democratas, né, não recebeu praticamente nada do governo do estado durante os seus, como todos os outros, 5 anos de mandato de prefeito. Mas conseguiu fazer muito por Buerarema, se destacando como um dos prefeitos. Não, eu fiquei impressionado porque eu passei na frente de Buerarema e eu falei, que lugar é esse? Porque, cara... E com recurso próprio, né? Pra quem passou anos e anos passando na entrada e agora vê aquela entrada toda formatada, toda bonita, é um negócio que... Amanhã, Marcelo, ele vai inaugurar, na sexta-feira ele inaugura, Neto vai estar presente, é um ginásio de esportes feito com recurso próprio. Né? Dentre outras obras que ele fez, lavanderia pública, né? Fez uma lavanderia pública comunitária, também com recurso próprio. Então você percebe que é um prefeito que sabe fazer gestão, né? Que geriu bem o recurso público. Muito melhor que o pai dele. E sem apoio do governo do estado, conseguiu colocar aí Buerarema em destaque. É, porque tem esse detalhe, que o estado costuma retaliar. Exatamente. Não adianta. A coisa é assim mesmo. A gente escutei muito em um debate que eu tive com o vereador do PT, né? Dizendo que a família Magalhães é perseguidora, que não faz com os amigos, e Rui fez por Fernando Gomes, que era contra ele. Eu falei, não, Rui fez Fernando Gomes ter o mandato dele, que era inelegível, né? E ele se aliou a Rui. Não, e essa amizade de Rui com o Fernando é uma coisa meio esquisita, um negócio meio estranho. Né? Então não dá nem pra ficar comentando politicamente essa aliança, porque ela é estranha. O que a gente percebeu aqui é Itapetinga, Ibicaraí e Buerarema, cidades que têm prefeitos ou do democrata ou de oposição ao governo do estado, não receberam, né, obras por parte do governo do estado, mas os prefeitos conseguiram trabalhar com recurso próprio. O que eu acho interessante, Guinho, é que esses prefeitos não ficaram se queixando. Exato. Simplesmente foram dar um jeito. Trabalhar, né? Porque normalmente o cara fica se queixando, o estado não manda nada, o estado não manda nada. Mas ao invés disso, os caras foram trabalhar, bicho. Exatamente. Né? Eu digo, fala em prefeitos, eu vi uma declaração do João Leão, que pra mim não quer ficar com o PT. Acho que o João tá procurando uma alternativa, porque ele não pode ser candidato a governador porque o PT impõe Jacques Wagner. Não pode ser ao Senado porque o PT já decidiu que é Otto. Ele não pode ser vice de novo porque não pode se candidatar de novo a vice. Ele vai ser o quê? Deputado federal? Entendeu? Um partido com a estrutura que o PP tem na Bahia, né? O que eu tô vendo no horizonte é que o João Leão tenta fazer uma chapa com Otto sem o PT, ou o PT vindo a reboque para vice, ou qualquer coisa assim. O Leão vai para João Roma, que para mim é uma candidatura que vai ter que existir de um jeito ou de outro, porque é o único palanque que Bolsonaro vai poder ter na Bahia. Então, no meu entender, essa candidatura vai ser lançada de qualquer jeito. E aí, se João Leão se juntar a João Roma, Chapachão, como eu chamo, né, complica bastante pro PT. Pode até ter um cenário de ir pro segundo turno Neto e Roma. Apesar de que Neto tem uma dianteira muito grande em relação a todo mundo, né? Agora, uma coisa, voltando ao que eu ia falar no início dessa roda toda, o João Leão comentou um dia desses que ele não poderia fazer dobradinha com Neto, porque Neto tem uma base muito pequena, só tem 20 prefeituras, 20 e poucas prefeituras, né? Enquanto o PP tem mais de 100, né? O PSD também. Mas até aí o PT tem 29. Exatamente. Né? Para mim é um partido nanico hoje o PT, como do jeito que era, tinha 93 prefeituras, hoje tem 29. Você acha que essa questão de ter poucos prefeitos influencia tanto assim na eleição ou não? Na verdade, esse discurso o PT não deveria nem ter, né? O PP é uma visão do vice-governador, mas o PP, como foi que Wagner ganhou a eleição para Paulo Souto no primeiro turno?
Quantas prefeituras ele tinha quando o Paulo Souto estava no poder? Não tinha, foi PP, PSD e companhia. Então você vê que não tinha, mas só que quando o sentimento das pessoas, né, da população, ele está para um determinado candidato, mudar aquela continuidade. Não, porque até eu não queria Paulo Souto. Exatamente, então ninguém queria chegou Paulo Souto. Determinado momento que as pessoas queriam mudar, né? Se você observar, vou tirar um exemplo, Itabuna, né? Augusto, PSD, com 3 partidos minúsculos, a Cidadania, a Rede e o PSB. Mas ninguém aguentava mais Fernando, Geraldo e companhia, Azevedo e optou companhia. pela mudança, a gente teve o quê? Se você somar o segundo e terceiro colocado, não chega na nossa votação. Então, quando o sentimento é popular, que as pessoas querem uma mudança, né, ela opta por aquele candidato que vai representar melhor. É verdade. E a ACM Neto, como ele dá, além de representar a mudança, uma renovação, né, que as pessoas associam muito pelo fato do avô dele ter governado e tal, mas o caminho que Neto tem tomado hoje, né, nunca foi governador, foi prefeito, se destacou, sendo por várias vezes o melhor do Brasil e fez uma gestão de tem um detalhe, o PT não pode falar muito de carlismo, porque Otto era carlista, carteirinha, Paulo Magalhães era carlista, tá cheio de carlista no governo do PT. Exatamente, né? exatamente. Então, essa representatividade que Neto tem, né, de representar para a população uma renovação política, renovar esse momento novo que a Bahia precisa. É parecido com o de Augusto, aqui, né? É muito parecido. Então, qualquer pesquisa, né, que eles tentam dizer que não é verdadeira, quando é a de Lula é verdadeira, quando é a de Neto é falsa. O que me impressiona é Lula ter 60% de intenção de voto e não ter coragem de ir na esquina. Bolsonaro, quando ele reúne o povo ali no cercadinho dele, deu mais gente do que a oposição agora no dia 12. No Rio de Janeiro, dá pra contar no dedo quantas pessoas tinham, né? Agora assim, eu acho também, como você, que Neto tem essa questão de representar uma mudança em relação ao sistema atual, que tem 16 anos e não foi a lugar nenhum. Exatamente. Né? A única coisa que eu vi o Rui fazer foi muita obra, só que obras vazias, porque não adianta você construir uma policlínica e não ter gente para atender, construir uma escola e não ter professor, etc, etc. Até porque é uma obra importante, né, que a gente não pode dizer, mas se você observar a policlínica, ela é um consórcio ali que o município paga. Quem paga é o município. Exatamente. Né? Agora, nessa andança que Neto tá fazendo, lógico, o pessoal que é do DEM já tá ali. E tem gente de outros partidos, inclusive de oposição, que tem chegado perto, não? Que tem vindo para conversar? Não, a gente escuta inclusive assim, lideranças, né? Vereadores, vice-prefeitos, né, de outros partidos que inclusive estão na base aliada, que estão se aproximando. Alguns prefeitos eu percebo que estão assistindo de camarote como é que pra ver para onde vai, né? O vento vai soprar. Tem uns que são assim, né? Na última hora eles pulam no barco. O vento sopra, vai, né? Então eu acredito que vai ser muito dessa forma, não só eu, mas como todo mundo que está inserido no meio político. Hoje a gente aqui em Itabuna, né, amanhã vai estar presente, né, o PL, o PSL, né, eu acredito que o Republicano são partidos que estão aliados a Neto, estarão presentes nesse evento, né, demonstrando dessa unidade da base, né, como a gente tem falado, os vereadores, nós temos 6, 8 vereadores na Câmara de Itabuna, né, que não estão comigo para deputado federal na minha possível candidatura, mas estão com o Neto, então vamos nos unir em torno desse projeto que é um só, que é eleger Neto governador. Essa junção DEM PSL, eu acredito que pode acontecer. Como é que fica na Bahia? Na Bahia, a gente tem escutado algumas questões, né, que Neto pode assumir ou indicar a presidência estadual, caso ele não fique na presidência nacional, né, se for Bivar, por exemplo, o presidente nacional. Mas essa construção se dá em torno do fortalecimento do partido, como ele mesmo disse, para indicar a candidatura própria. O partido nacionalmente vira o maior partido na Câmara, partido, né? Que é para indicar o presidente. Agora, é que a Bahia é muito particular, né? Você vê que o PP é bolsonarista nacional e aqui é oposição a Bolsonaro, em termos que eu acho que é mais discurso do que sentimento. A gente já volta, vou conversar aqui de umas pesquisas e de um detalhezinho que me chamou a atenção na pesquisa em relação a Neto. Vai daí, Paulinho. Mesa para 2. Opinião com atitude. Morena FM. Mesa para 2. Opinião com atitude.
teve. Então, de volta com Mesa para Dois, a gente tá aqui falando de política. E a pergunta que eu tenho pra Guinho, que na verdade essa pergunta tinha que ser pra Neto, mas como o Neto não tá aqui, eu faço pra Guinho, que é o porta-voz. Guinho, eu observei um detalhe interessante nas pesquisas que fazem, apesar de eu não confiar em nenhuma pesquisa hoje em dia, né? Vou fazer de conta que eu acredito. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: tem a intenção de voto quando se coloca só o nome do cara para governador, Neto, Wagner, Roma, etc. E aí tem a intenção de voto quando fala assim, mas e se ele estiver junto com o presidenciável tal? O único que desce é Neto. Ele cai 10 pontos quando associam ele a Ciro Gomes, que pra mim é maluco, é um coronel do Nordeste desses antigos. Só é mais bem vestido. Eu sei que Neto não decidiu ainda se vai ter candidato a presidente ou se vai apoiar alguém. Eu sei que ele não decidiu nada disso. Isso é tudo especulação que o pessoal faz de que ele ficaria com o Ciro Gomes. Mas é só especulação. Você acha que a eleição nacional vai ter influência na eleição estadual? Alguma influência? Não vou dizer que vai ter muita, mas que vai ter alguma influência, não? Eu acredito que sim. A gente tem percebido essa polarização, né, em torno do nome de Bolsonaro e o nome de Lula, né, que é algo que vai ser direto, na minha opinião. Só para esquecer terceira via. A não ser que apareça outro Bolsonaro. A não ser que apareça um cara que do nada a população resolva que ele é uma solução. Eu não acredito. Devido ao desgaste nacional da política, né, eu estava falando isso pela manhã. A gente tem buscado, na minha decisão em assumir o Democratas e escolher os nomes para ocupar o diretório, eu busquei nome de pessoas que contribuem para a valorização da política. Né? Porque se eu coloco alguém que tem qualquer tipo de desgaste político porque foi envolvido em algo, é mais um do mesmo. Então eu tenho discussado muito isso, que aproximar pessoas de bem, de caráter da política é o que vai fazer a política se tornar mais limpa e séria. E vai incentivar quem é do bem a entrar na política, né? Então, observando isso, a gente percebe que essas duas candidaturas de Lula e Bolsonaro é algo que vai ser muito forte. É por isso que eu acredito que o melhor caminho, e Neto está sendo muito sábio com a fusão com o PSL, é para ter candidato próprio, um candidato que não interfira no eleitorado dele. Porque Ciro interfere. Entendeu? Não interfere. Dória interfere, Ciro interfere. Essa associação, acredito que... Apesar de que Dória eu acho que Neto não quer de jeito nenhum. Não quer não. A vice-prefeita de Salvador é do PDT. Né? Então acredito que por isso... Que até já deu confusão entre PDT e PT, né? Por causa disso. Os caras ficam de ciumeira. O PDT saiu da base, né, do governo do estado, era aliado ao governo do estado, saiu da base para estar aliado a Neto. Pode ser que... Que é inclusive de onde surgiu a boataria de que Neto ficaria com Ciro. Exatamente. E que não tem nada, mas Neto nunca falou nisso. Não, ele nunca falou nisso. Neto, em torno disso, acredito que o Democrata será candidato próprio. Né? É um caminho como apresentar para a população um novo nome. É como você disse, um que não tire voto. Que não tire voto. E que possa representar esse sentimento daqueles que não querem nenhum nem outro. Né? Que é pouca gente, é ninguém. Eu não vejo possibilidade nessa eleição de ter terceira via, não. Bolsonaro foi uma terceira via, mas foi uma coisa espontânea porque não tinha alternativas viáveis. Eu sou entrevistado, eu lhe pergunto, vai ter segundo turno? Rapaz, na Bahia ou nacional? No Brasil? No Brasil, se não tiver malandragem, não tem segundo turno, não. Eu acho que Bolsonaro ganha no primeiro turno. E nego, quando eu falo isso, acha que eu sou doido. Mas tem pesquisa dizendo que Lula tem 60%. Ele não põe a cara na rua, ele não tem coragem de pôr a cara na rua. As manifestações pró-esquerda, no dia 7, não tinham 10% das manifestações pró-Bolsonaro. Lembrando que o pessoal de Bolsonaro não recebe mortadela para ir lá. O pessoal do PT recebe. Agora menos, né? Porque estão sem dinheiro. Mas o que eu vejo é o seguinte: eu não vejo a eleição hoje, eu vejo a eleição ano que vem, sem pandemia, com Bolsa Família novo estruturado e já há vários meses acontecendo, com o Casa Verde e Amarela ampliado, que já está ampliando esse ano que vem vai ser muito mais. E outra coisa, a economia está se recuperando tranquilamente. Mas tem inflação, ano que vem ela cai. Mas tem desemprego, vai cair. Está caindo, todo mês ele está caindo um pouco. Entendeu? Então assim, tudo que tem de problema hoje dificilmente vai estar como problema daqui a um ano.
Entendeu? Se engana muito quem acha que Bolsonaro vai se desgastar até o ano que vem. Não vai. Fizeram uma CPI exclusivamente para desgastar o cara. Não conseguiram. Um monte de narrativa sem prova nenhuma, um monte de baboseira, muito circo e pouca consistência. No fim vai ajudar Bolsonaro essa CPI. Entendeu? Entendo. Então assim, por isso que eu acho que vai ser polarizado. Porque na época que Bolsonaro surgiu, que foi uma verdadeira terceira via, você tinha o PT e você tinha o candidato que devia bater no PT, que era Alckmin, batendo em Bolsonaro ao invés de bater no PT. Só que Alckmin a vida toda foi o candidato de quem não queria o PT. É o PSDB, né? Entendeu? Aí resolveu deixar o PT de lado para bater em Bolsonaro. Foi o maior erro dele. E aí a população viu o seguinte: não tem opção nenhuma. Ou é o PT, ou é esse cara que estão batendo. E aí esse cara que estão batendo ganhou. E pra mim ganhou no primeiro turno. Pra mim não ganhou no segundo, não. Entendeu? Pelo que eu via nas ruas. E aliás, o que eu vi aqui no dia 7, a carreata que eu tava comentando com você, né? Uma carreata que não teve coordenação nenhuma. Foi de boca, assim, um falando pro outro. O único veículo da cidade que noticiou que ia ter uma carreata foi a gente, aqui na Morena FM, na véspera, uma vez no nosso noticiário. Ninguém ficou fazendo campanha, ninguém ficou chamando, ninguém coordenou. E aí eu fui na rua olhar e foi a maior carreata que eu já vi em Itabuna. Espontânea, sem nego ganhando combustível para ir. Botar combustível. Entendeu? Então é nessa linha aí que eu acredito que a candidatura própria é interessante. Eu acho, porque se for um cara que não tira voto, não se mete nessa briga, né? Ele não tira voto. Agora, tem uma reclamação, quer dizer, dizem que tem uma reclamação, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que às vezes as coisas chegam pra gente de uma forma que a gente pode acreditar totalmente. E às vezes chega de uma forma que é meio inconsistente e a gente fica com o pé atrás. Essa é uma delas. Dizem que tem uma insatisfação dos pré-candidatos a deputado, porque Neto, onde ele chega, tá cuidando só dele, falando só dele, sem querer saber da parte dos candidatos a deputados. Isso eu acho meio normal, Neto concentrar na candidatura dele, porque é ela que vai puxar os outros. Mas você já chegou a ver algum tipo de queixa desse tipo, não? Não, nunca ouvi falar, né? Nem entre os pré-candidatos ou com já mandato. Mas eu acredito que o caminho que Neto tem traçado, né, que não assumiu ainda a pré-candidatura, isso é importante deixar, porque a gente visualiza isso como pré-candidatura, mas não foi oficializado por ele em momento algum a sua pré-candidatura. Tem que falar do desejo e de que como seria se ele fosse o governador da Bahia. Então, nesse momento, a gente falou muito aqui, né, de que democratas têm menos prefeituras do que o PP, do que o PSD, né, tem a representatividade política é bem menor. Então, nesse momento em que Neto cria pela Bahia e vai em cada região conhecer tanto a força daquela região como também as dificuldades e necessidades, é um momento em que ele tem de estar embasado para a construção do seu plano de governo e do seu próprio discurso para falar para todos os baianos, né? E não de uma forma particular. Então não acredito, não defendo também, e acho que ele está correto, de que o foco deve ser o trabalho que ele vem desenvolvendo, né? De quer conhecer a Bahia como um todo. Agora, você não acha que falta comunicação a Neto? Eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. O PT tem propaganda em tudo quanto é canto do governo, né? E tem programas que são chapa branca pra caramba. O próprio Mário Kertz, que a gente transmite aqui na Morena, é extremamente chapa branca, é tudo PT, né? E Neto não tem uma comunicação assim no interior. Sim. Você não acha que tá faltando dar um jeito nisso? Não, inclusive é algo que a gente pode até colocar em pauta, né? Falar agora nessa visita dele a Itabuna, que a gente vai ter uma presença massiva da imprensa lá, né? E acredito que realmente ele precisa estar cada vez mais fortalecendo o nome dele na região. Aqui, porque Rui tá na mídia todo dia. Todo dia. Eu estou na Democrata e recebi um convite para o evento de Rui em Camacan. Pois é. Então a gente precisa realmente estar mais presente, conversando com esse fortalecimento dessas lideranças de forma regional. Esse momento em que ele vai ter aqui em Itabuna vai ser extremamente importante, né? Porque eu tenho certeza que depois desse primeiro contato, daqueles que não tiveram... Ele vai encontrar Augusto, não?
Aí eu não sei, né? Ele se dava bem com o Augusto. Eu tô São perguntando amigos, por causa disso. São não vejo amigos. nenhum tipo de problema. Não, são amigos e Augusto visitava ele lá na prefeitura de Salvador e tudo. Por isso que eu tô perguntando se ele vai encontrar o Augusto. prefeito, que é o hotel que ele vai estar, né? E acho que não teria nada demais. Não, os caras são amigos. É igual você e Augusto, pô. Exatamente. Qual é o problema? Mesmo que você não fosse vice, qual é o problema de você encontrar Augusto? Né? Então, a nossa ideia é essa, acredito Agora, que depois desse... e você é candidato? Ah, o quê? É pré-candidato a deputado? Não? Pré-candidato, deputado federal, né? A gente sente, Marcel, essa necessidade de representatividade aqui de forma regional. Eu ficaria triste e alegre, né? Ficaria triste por você sair de Itabuna e deixar esse trabalho, e alegre por você virar deputado. Não, isso causa algum tipo de dúvida em você, não? Deixar esse trabalho que está fazendo, ir para Brasília, isso, essas coisas? Principalmente dos esportistas. Eu não vou votar em você, não, porque você vai perder o voto dos esportistas todos. Mas aí a gente tem condição de atrair mais recursos para a cidade, emendas parlamentares, não é? Fortalecer Itabuna. A gente sabe que é muito difícil governar com recurso próprio. Né? Como eu disse, a gente tem visto muitos prefeitos que conseguiram, né, que mostraram que é possível. Itabuna a gente pega uma sequência de gestões ruins, né, e aí então a gente precisa passar agora para esse fato. A gente deu muito azar aqui. Exatamente. Muito azar. Então, até quando o cara tinha boa intenção, a gestão foi péssima. Foi ruim. Tem então, jeito. Agora o prefeito tem uma missão aí gigantesca. Ele quer recuperar a autoestima, recuperar a força econômica da cidade, né, e trazer Itabuna ao patamar que ela nunca deveria ter saído. Então, eu me coloco à disposição, sem nenhuma vaidade, sabendo da necessidade que a nossa região tem. Né? Eu acho que o último eleito mesmo foi Geraldo, né? Que o Davis ficou suplente. O último eleito para federal, você disse? Para federal, acho que foi Geraldo mesmo. Foi Geraldo. Que o Davis acho que ficou suplente, assumiu quando... Na região, o último federal foi Raimundo Veloso. Entre Itabuna e Ilhéus. Itabuna e Ilhéus. Então a gente E estadual a gente só teve 2 também. Augusto e Ângela, né? Augusto e Ângela. E se não tivesse as coligações na época, nenhum dos 2 tinha sido eleitos. Então assim, a região continua devendo, né? Exatamente. A gente tem... Quantos eleitores tem aqui? Mais de 300 mil eleitores entre as duas cidades. 150 mil, né? Pois é, então nós temos 200 e tantos mil eleitores e não conseguimos eleger deputado. Exatamente. Então, uma tristeza isso. Eu acho que a gente tem sentido esse sentimento de pertencimento. Né? A gente percebe que algumas pessoas já começam a andar na cidade, né, de fora. Isso é natural, né? Porque ninguém consegue ganhar só com sua cidade. Precisam buscar, mas Itabuna tem sentido essa necessidade de ter alguém daqui. É o pertencimento, é alguém que é nosso, alguém que nasceu aqui, que mora aqui, que conhece as realidades. Não significa que vai ser bom. Exatamente. Mas também os de fora vêm aqui e depois desaparecem. Exato. Não pisam mais aqui a não ser na outra eleição. Eu conheço vários casos assim aqui. O Copa do Mundo, né, companheiro? O Copa do Mundo. De 4 em 4 o cara aparece, engana meio mundo e vai embora, né? Então a gente tem se colocado à disposição. Ô, Guinho, e só aqui pra nós, André vai ser candidato também, não é candidata? Olha, Marcelo, eu acredito que sim. Acredito que sim. A André tem feito um bom trabalho, né, à frente da promoção social. André é ótimo. E eu digo pra você, pra mim foi uma grande surpresa, né, porque eu conheci ela como mulher de Augusto, né, e assim, não tinha nenhuma relação. O contato que nós tivemos foi na campanha. E ela, ao assumir a gestão da Itabuna, né, nos últimos anos, foi elevada a um alto nível de extrema pobreza, né, da nossa população. Então ela assumiu e quando nós ganhamos a eleição, não tinha nem ganhado ainda, foi no domingo da eleição, a gente almoçou junto. E eu disse, né, que, olha, André, você assumindo a promoção social, você vai ter um desafio enorme, né, porque tem muita gente passando fome em Itabuna, muita gente em situação de extrema pobreza, né, e é preciso fazer um trabalho próximo a essas pessoas. Deixa eu fazer o seguinte, o programa acabaria agora, mas eu vou fazer um bloco a mais, que eu preciso conversar umas coisas de esporte com você ainda. Pronto. Paulinho, vai daí. Mesa para 2. Opinião com atitude. Só quem lê a região sabe das notícias sem rabo preso. Só quem lê a região tem jornalismo investigativo. Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina. Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas, todo dia na internet. aregião.com.br. Mesa para 2. Opinião com atitude. A gente está aqui conversando com o Guinho, secretário de Esporte, vice-prefeito de Itabuna.
Como eu esqueci de avisar antes, eu sou Marcelo Leal. Esse é o Mesa para Dois. E nós estamos aqui com o Guinho. E a gente estava conversando aqui no intervalo. No intervalo rola muita conversa, né? E eu estava comentando aqui que muitas vezes os prefeitos não entendem que quando um veículo critica alguma coisa ou fala de algum problema na cidade, na verdade isso é uma oportunidade do prefeito consertar e mostrar gestão. E aí a gente estava comentando o seguinte: todo prefeito, sem exceção, de qualquer lugar, é cercado por uma quantidade de pessoas que está mais preocupada com o próprio cargo e por isso só elogia. Então o prefeito começa a entrar numa ilusão de que está tudo bem. E eu ia comentar aqui com o Guilherme que uma vez visitei Geraldo Simões quando era prefeito e eu via os caras elogiando áreas que estavam péssimas. Eu olhava assim e falava, não é possível que os caras estão dizendo que isso está direito. E o resultado é que o cara não se elegeu mais, né? Ô Guinho, voltando pro esporte, né, a parte que a gente gosta bastante, você tem projetos também de formação, tipo formação de juiz, formação de técnico, essas coisas? Que tem carência, não tem, nessa área? Não, com certeza, né? Inclusive quando a gente fez a reforma administrativa, a gente até pensou, Augusto, né, em colocar o emprego dentro da Secretaria de Esportes, com a mesma nomenclatura da Secretaria de Salvador, né? Que o esporte ela está inserida no trabalho, emprego e renda e esporte. Só que aí foi para a indústria e comércio. Sim. Né? Para que a gente tivesse esse olhar na questão da capacitação e também na busca através do esporte da geração de emprego. Né? Porque existem muitas pessoas que optam em viver do esporte, né? Seja como atleta. E eu perguntei de formação também pelo seguinte: você quer fazer um campeonato, você é obrigado a ter um juiz, árbitro, né? um árbitro da federação. Sim. Né? Então, se você não tem formação, você paga caro por esses caras. Você tem que trazer de Salvador, pagar hospedagem, pagar diária, pagar não sei o que, né? Exatamente. Por isso que eu perguntei da formação. Como o do mais caro do Interbarrios é a arbitragem, né? Então, você ter uma noção. Então, a gente tem no nosso planejamento, sim, a capacitação, a formação. Né? Como agora, Marcelo, eu vou apresentar pro prefeito. Eu não sei se eu falei aqui antes, mas eu falei, quando eu disse de Ezequias Queiroz. Sim. O esporte rendimento é algo que a gente quer focar, né? Então, hoje nós não temos ainda os técnicos das seleções, que geralmente trabalhavam de forma voluntária. Você fala das seleções de futebol, dos esportes todos. Futsal, de vôlei, basquete, handebol. Não tem técnico? Não temos ainda. Né? Porque muda a gestão, colocam novos técnicos. E esses técnicos geralmente trabalhavam de forma voluntária, né? Em Itabuna. E muitas vezes a pessoa não tem um tempo disponível, porque é o trabalho, o cara tem que fazer outra coisa para sustentar, né? Então eu vou apresentar o prefeito. Eu conversei já com o secretário de gestão, o Dr. Alberto, ele gostou muito. Até também para que não seja através de apadrinhamento, para que não seja indicado muitas vezes um profissional que ele é formado em educação física ou gosta daquele esporte, não sabe nada de futebol. Não sabe nada de futsal, não sabe nada de vôlei, né? Eu já encontrei um técnico que sabe menos que eu. Então, e eu só jogo videogame, tá? Então o meu objetivo, né, apresentei pro secretário, ele gostou. Vamos fazer uma reunião, eu, o prefeito, o secretário Alberto e o procurador, né, pra gente abrir um processo seletivo, né, para a contratação dos técnicos, né, do basquete, do vôlei, do handebol e do futsal. Esses técnicos eles vão atender aos requisitos previstos lá no edital, né? Então daí a gente vai ter as pessoas responsáveis por treinar com obrigatoriedade de cumprir carga horária, né? E a pessoa está sendo remunerada, né? Não é mais aquela questão voluntária, e aí ele tem um compromisso além daquilo que sempre teve, né? Mas além disso aí você vai ter formação de técnicos e de árbitros, né? É algo que a gente quer fazer, né? Hoje nós temos aí... Dá pra fazer uns workshops, né? Trazer uns caras de fora. Exatamente. Nós teríamos no dia 1º de setembro, né? No dia do profissional de educação física, mas como a pandemia a gente ficou ali limitado, né, nós fizemos só um encontro, foi muito bom, né? E eu recebi até ontem um profissional encontrou e falou assim: você já tem a sua marca no meio do profissional de educação física. Eu falei, o quê? Porque ninguém nunca conseguiu reunir todos e você conseguiu, então essa marca já é sua, né? Desde a geração antiga. Acho também até porque nunca se interessaram em reunir, viu? Eu não me lembro do pessoal ter feito isso. Aí no dia 1º de setembro, que é dia do profissional de educação física, nós fizemos um momento no Candinha Dória,
descontração, de homenagens, né? Homenageando Kalila, homenageando o professor Natanael da natação, homenageando o Paulão, né? Paulão É veterano pra caramba. Exatamente, então foi muito bom a gente unir as gerações do esporte de Itabuna, né? Desde os que estão hoje na ativa, como aqueles que já pararam, mas que fizeram história, como você me falou aqui no intervalo, né? Itabuna, que já foi referência no vôlei, referência no futebol. A gente foi campeão baiano de vôlei, foi campeão baiano de judô, de natação. Natação a gente ganhou muito campeonato. E aí foi homenageado lá Denelísio, foi homenageado Luciano Pinho. Essas pessoas que fizeram gente boa, só tá do lado errado da política, mas é gente boa, Denelísio. Eu gosto dele. Mas eu gosto de Denelísio, meu amigo. Entendeu? Então a gente homenageou Denelísio, Luciano Pinho, né, que tem uma história dentro do vôlei, né? Homenageamos o Paulão, homenageamos, como eu disse, Kalila. Tô tentando lembrar aqui o nome de um professor de educação física que também treinava pessoal no Grapiúna, rapaz, bem antigamente. Muitos foram citados. Não sei se era Elias, não lembro agora. Não lembro. O rapaz, alguns não puderam comparecer, né, e mandaram representantes. Então, mas isso é muito legal, porque esse pessoal raramente tem reconhecimento. Verdade. Raramente. E a gente escutou muito disso, né? O professor aqui da CT Superação Alcides, ele falou: olha, Guinho, era isso que a gente exige, até do CREF, né? Que é o que a gente vê a OAB aí, os advogados todos os anos tem evento deles, a confraternização, e nós pagamos todos os anos o CREF e eles não fazem uma confraternização sequer. E é isso que a gente exige deles, né? Então vocês fizeram aqui, foi um momento muito bom pra gente, né? Tanto de confraternizar como das homenagens, né? Porque nós entregamos certificado a todos, né? De que estiveram presentes, os troféus de homenagem a todos os que fizeram história no esporte de Itabuna, né? E momentos de confraternização e depois um coffee break. Então foi algo muito bom, e que no ano que vem a gente espera conseguir fazer um seminário maior, né, para os nossos profissionais de educação física, que é quem fazem, né, que forma o atleta, né, que todo mundo geralmente nasce o desejo de estar no esporte através da escola, né? Então todo mundo tem a escola acho que é fundamental, inclusive eu fico meio espantado quando eu ouço falar de alguma escola que não tem educação física. Que não tem educação física. Que assim, eu não gostava de fazer educação física, como muita criança não gosta, mas eu sou grato pela educação física que eu tive, porque eu tive contato com voleibol, com basquete, com futsal, né? E mesmo sem perceber na época, você depois vê que aquilo foi muito bom para você. Com certeza. Né? Na sua formação. E muito atleta surge aí, né? Exato. Na escola. A gente sai da escola. Você viu que os Estados Unidos tem um investimento pesado, né? Pesadíssimo. Inclusive bolsas, né? Através o cara pode tirar 0 em todas as provas que ele é passado só por causa do esporte. Exatamente. Então é como muita gente acaba vivendo do próprio esporte. O que a gente tem visto. Hoje eu escutei de um atleta, né, pensando em parar, né, uma carreira de jiu-jitsu, então por falta de oportunidades. Então a gente tem que mudar essa realidade. Eu estou com uma lei a ser enviada para a Câmara, né, estamos concluindo, criando esse incentivo, né, que o município ele pode entrar com um patrocínio ao atleta amador. Que hoje a única lei vigente no município é através das empresas, né? A empresa ele patrocina e o município dá isenção de imposto. Então, hoje em dia a gente não tem dinheiro, mas teve uma época que a gente patrocinava o Whale no surf, que patrocinava a nadadora aqui em Itabuna, 2 nadadores aqui em Itabuna, e era muito gratificante. Muito gratificante, porque a gente sabia que esse pessoal não tinha apoio de ninguém. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É um negócio bacana. São pessoas que ficam gratas por toda a vida, né? E dá um resultado, todos eles. Com certeza. E é o que a gente tem falado, né? A gente precisa da política pública sendo executada e a gente conseguir enxergar os resultados, tanto numa comunidade, num bairro periférico, como também na questão do esporte de rendimento, né? Quando você tem aí um atleta chegando na Olimpíada e sendo ouro, prata... Já pensou? Não, o próprio Isaquias, né? Exatamente. Imagine pro pessoal de Ubaitaba o que é Isaquias. O cara que treinava ali no Rio e de repente o cara tá lá na Olimpíada faturando ouros. Levando o nome de Ubaitaba pro mundo. Levando o nome de Ubaitaba pro mundo. Entendeu? É isso que a gente busca. E ele só não levou outro ouro porque na canoagem dupla não era com o parceiro normal dele, porque tava contundido, né? Tava lesionado. Exatamente. Porque senão de repente trazia mais 2 ouros. 2 ouros. E ele disse que buscaria no outro dia e buscou mesmo. Rapaz, ele remou com raiva, você viu? Foi na força do Você olhava pro cara e parecia um monstro. Eu vou ganhar essa medalha.
Mas é isso mesmo, é isso que a gente busca, né? Que Itabuna possa ter também grandes atletas e depende de nós, né? Uma coisa que eu não lembro mais nem quando teve isso em Itabuna foi campeonato interescolas. O Fernando, na verdade, E eu tô falando interescolas, não tô falando interescolas públicas, não, tô falando todas. É os jogos estudantis. Entendeu? Os jogos estudantis. Que é esse particular. Faz tempo que não tem, né? Foi na gestão de Fernando que ele deixou de pagar a arbitragem. Na outra. Nessa agora. Nessa agora. 2020 foi a questão da pandemia, mas 2019 ele não teve mesmo, 2018 teve, se eu não me engano, mas ficou sem pagar a arbitragem, e aí todo dia e aí não vai mais. Indo pra Câmara e o presidente da Câmara teve que fazer o repasse do 10º para ele pagar os árbitros. Que coisa. Infelizmente é a falta de investimento no. Eu acho muito bacana os jogos escolares. Muito legal mesmo. É dali que nasce o desejo de você ser atleta. Quando você começa a competir uma escola com a outra. E você tem o público, né? Exato. O público é fantástico nesse tipo de competição. E fica marcado, né? A briga do Ciso contra o Amélia, sistema, modelo, estadual, Cionf. Então você tem notícia daquele centro integrado, acho que do Nova Itabuna, no CEL? O CEL, né? O CEL. Notícia dele, não? O governo Bolsonaro, ele mudou o formato, né? O ministro ainda era Onyx, né? Que hoje é o Roma, né? O ministro Onyx, ele mudou o formato do CEL, né? Que era Centro de Esportes Unificados, uma coisa assim. Algo do tipo. E agora ele está ligado à Cultura e Cidadania, né? Mudou o nome. E o único espaço que pertence ao esporte só é a quadra e o half, né, que precisam passar por reforma. Então hoje está sendo utilizado pela FIC, pela Centro Social, e tem a quadra e o half que pertence Mas precisa reformar ainda. Que precisa reformar, e na verdade a comunidade. Agora, gente, é um troço que foi construído há pouco tempo. Tem que reformar, é um negócio incrível isso. O teto ali já soltou algumas telhas, não é o half mesmo, o pessoal do skate patins não utiliza. Impressionante isso. Na verdade, um dos praticantes do skate, né? Porque o projeto nosso, nós montamos juntos com um engenheiro que ele é praticante de skate e do BMX, que é a bicicleta. E ele ajudou a gente a elaborar o projeto. Ele falou que o CEL, aquela pista, ela não presta, né? Não é adequada. Não é adequada para. Mal feita. Então você vê como também aquele half ali do. Aquele half é para quem já é. É só para dizer que tem um half. Só para trazer a fadinha, só ela consegue ali. Acho que nem ela ali, viu? Exatamente. Então, infelizmente, também feito de qualquer jeito. A gente viu também algumas coisas, a gente apontou no campo amador, né? Então você acha que fazer por fazer é o que precisa. Mas não, a gente precisa entregar algo de qualidade para os nossos atletas, né? Porque não é só visível, mas quem pratica vai sentir ali as dificuldades. Lembrei agora que a gente estava falando de campeonato de futsal, tem a quadra da Praça Rio Cachoeira. A Praça do Rio Cachoeira, inclusive, vai ser reformada. Apresentamos o projeto ao prefeito também para colocar o piso modular, né, que é um piso emborrachado, que ele é muito bom. Legal. Pode tomar sol ou chuva, né, tem uma validade de 10 anos, ainda sendo feita a manutenção. Então ali a nossa proposta, a gente apresentou ao prefeito, ele conhece inclusive, né, o pessoal que trabalha com esse material, e a nossa ideia é que aquela praça ali do Beira Rio, aquela quadra, seja reformada e colocada esse tipo de piso. Quando você cai, machuca menos, entre outras coisas, e a gente pode fazer algumas atividades. Eu fui lembrar dela agora, porque você tinha falado de futsal, né, do campeonato de futsal, que não sabe ainda o local, né? A gente está entre o Ciso e o galpão daquilo. Bom, o galpão teria que ser ajeitado, né? Ajeitado e colocar ainda as arquibancadas móveis. Guinho, nosso tempo acabou, mas eu tô assim, eu sinto um prazer enorme quando o Guinho vem aqui, porque o papo é ótimo. Obrigado. E esse programa só funciona direito se o papo é bom. O cara pode ser uma sumidade, se o papo não for bom, esse programa não faz sentido. Guinho, quero agradecer a você, eu sei que você é ocupado pra caramba, fica correndo de um lado pro outro, né? Então quero agradecer muito você ter vindo. Como sempre, foi um prazer bater papo com você. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, né? Relembrar as pessoas que estão dentro desse projeto de ACM Neto. Amanhã ele está aqui em Itabuna, 19h30 na Terceira Via. Agradecer
por poder falar um pouco do nosso projeto do esporte, né, dizer que pedir um pouco também de paciência, às vezes eu sei que a ansiedade é grande, né, mas nós estamos com um planejamento para atender a atingir todas as modalidades esportivas, né, e eu espero que até o início do ano que vem a gente consiga estar com atividades para todos, né, e tem a recuperação das quadras, do campo de várzea, o nosso Intervargas que retorna, né, o Intervargas de futsal que é o nosso planejamento, dentre outros. Então agradeço a você pela oportunidade, dizer que estou à disposição sempre para vir aqui para falar sobre as ações da Secretaria de Esporte e do governo como um todo. Tá falado. Gente, esse papo aqui mais tarde vai estar como podcast lá no site morenafm.com. Você vai ali no menu podcast, você vai encontrar lá mais à noite, tá? Me dê um tempinho porque eu tenho que editar, tenho que deixar ali formatadinho, bonito. E quarta-feira que vem a gente tá de volta, vou ver quem é que eu trago aqui. Vai daí, Paulinho. Morena FM.